Olá, graça e paz, mais uma vez estamos juntos para compartilhar uma palavra de fé, amor e alegria ao seu coração. Estamos na série Jornada de Decisões Inteligentes, aqui no nosso início de 2021, pelo canal no YouTube Luz Uberlândia. E eu já quero convidar você para deixar o seu like, também para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Também nos siga no Instagram, Luz Uberlândia e Adalberto Alves. Quero te convidar para fazer cada vez mais parte deste ministério crescente, vibrante, ungido, cheio do amor e da presença do Senhor. Também baixe o nosso aplicativo na Apple Store e no Google Play, o aplicativo Luz Uberlândia, para você participar de toda a vida da igreja, que acreditamos não ser um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. E na nossa ministração de hoje, dentro das decisões inteligentes, a decisão que eu quero te desafiar hoje a tomar é: decida experimentar o sobrenatural nas tempestades da vida. Uau, que tema forte! Decida experimentar o sobrenatural nas tempestades da vida. Como assim? Quer dizer que eu vou passar por tempestades, por lutas, por dificuldades? Infelizmente, eu preciso te dizer que sim. A vida não é um mar de rosas, a vida não é um constante céu de brigadeiro, como dizem os pilotos de avião. Às vezes passamos por lutas, por tempestades, por momentos onde tudo balança, tudo sacode. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar em um voo e de repente o avião começa a balançar. Eu e minha esposa passamos por isso em uma das viagens, e nessa viagem foi muito atemorizante, porque o voo estava ali, de repente dava aquela queda brusca e a gente se assustava e pessoas gritavam. Meu Deus, as tempestades surgem. E o que fazer nessa hora? Como nos comportar? A sugestão que temos para você hoje é: decida viver o sobrenatural em meio às tempestades da vida. E alguns textos quero trazer ao seu coração, tem a ver com os comportamentos de Jesus. Como Jesus se comportou? Como ele ensinou que nós deveríamos nos comportar diante das tempestades. Vamos ler aqui Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. A Bíblia diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Mestre Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É por isso que a melhor escolha, a melhor decisão a se fazer em 2021, um ano pós-pandemia, é decidir viver o sobrenatural em meio às tempestades da vida. Com isso, nós já temos aprendido também que não basta apenas a decisão. A decisão é a ação interna, a ação interior de se posicionar, mas a ação precisa ser acompanhada de atitudes. Primeira atitude para que essa decisão de viver o sobrenatural se concretize, se materialize na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. A primeira atitude é: as tempestades são completamente normais. É entender, é compreender que tempestade não é algo absurdo. Tempestade não é algo como um castigo de Deus na sua vida,
como algo, eu não mereço passar por isso. Irmãos, todos nós passamos por tempestades. Eu já tenho vivido tantas tempestades na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida familiar. São muitas. Minhas filhas passaram por tempestades na saúde, minha esposa já passou, eu passei por uma meningite, fiquei internado 7 dias, fui para UTI, tempestades, lutas, dificuldades financeiras, na saúde, enfim, tantas tempestades. Por isso, vou dizer agora que são normais? Eu não diria também normais como sendo triviais, mas elas podem ser ocasionais, elas podem acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Sabe, irmãos, é imprevisível tempo, clima. Nós estamos em uma cidade, Uberlândia, maravilhosa, abençoada, mas as chuvas desse ano foram imprevisíveis. Choveu-se muitas vezes mais. Temos uma avenida aqui, a Rondon Pacheco, que ela tem uma capacidade de comportar chuvas, mas quando a chuva é poderosa, estrondosa, tem um volume muito grande de água, ela alaga de uma forma assim, onde acumula carro, transborda, enfim, é uma loucura. O que é isso? Tempestades. E muitas vezes nós não conseguimos agir com elas de forma natural, mesmo com um projeto, mesmo com a proteção, mesmo com um planejamento, mesmo com experiência. É por isso que nós precisamos de um componente a mais. E o componente, sabe, irmãos, é viver o sobrenatural, é depender do Senhor, é crer que o Senhor sim pode nos livrar dessa situação. Um autor precioso, John MacArthur, ele disse o seguinte: todos nós, em um grau ou em outro, teremos que nos deparar com a agonia em algum momento da nossa vida. É impossível não passar por tempestade. Em algum momento ela atinge as nossas vidas, diretamente, indiretamente, mas ela pode acontecer em algum grau, mais tenso, mais leve, profundo ou raso. Dificuldades e tempestades vêm, e é por isso que nós precisamos compreender que faz parte da vida passar por tempestades. Um outro autor, John Piper, muito famoso, um autor americano, ele escreveu assim: é absolutamente essencial que em nossa escuridão seguremos na mão forte de Deus para nos segurar, mesmo que não tenhamos forças para nos apegar a Ele. Olha que tremendo isso. É importantíssimo, é essencial que no meio de uma escuridão seguremos nas fortes mãos do Senhor, para que mesmo que não tenhamos forças, nos apeguemos a Ele e dependamos dEle. Sabe, talvez você não vai passar por um estágio gravíssimo, agudo de tempestade, sabe, incontrolável, na saúde, nas finanças, no casamento, mas independente do grau, independente da profundidade, independente da intensidade da tempestade que vier à sua vida, aprenda a depender, aprenda a confiar, aprenda a se apegar ao Senhor. Salmo 91 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o guardarei e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, é hora de entendermos que o grande tema da Bíblia, o grande tema da palavra de Deus, é como o Senhor, Ele nos proporciona alegria, apesar dos sofrimentos. O Senhor nos chama: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O Senhor nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Timothy Keller, um outro autor americano, ele disse: olha só, o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria, não só apesar do sofrimento, mas através dele. O que isso significa? Que até mesmo em meio às dificuldades, às tempestades, nós podemos experimentar o livramento, o cuidado e
a mão do Senhor sobre nós. Um dos homens que mais passou por sofrimentos na história da palavra de Deus foi Jó. E Jó, ele escreveu assim no capítulo 42: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha que tremendo, independente da luta, independente do tamanho da privação, da dificuldade, todavia, os planos de Deus permanecem, e os planos de Deus para nós são planos de paz, planos de bem e não de mal, justamente porque o Senhor cuida dos que são seus. Deus nos trata como filhos amados, e é por isso que Ele nos livra. Jesus ainda ensinou em João capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a nossa convicção é que se Jesus venceu, Ele também nos dá a vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Com o Senhor nós podemos, com o Senhor nós somos mais que vencedores, com o Senhor, com Ele, se Ele é por nós, quem será contra nós? Portanto, vamos lidar com a decisão firme de entender, de compreender verdadeiramente que, ainda que se levantem tempestades na nossa vida, ainda que elas venham, elas são absolutamente normais, no sentido de fazerem parte da nossa vida. É claro, não devemos e não podemos também nos conformar com a aceitação de uma vida eterna de tempestades. Não, tempestade precisa ter fim, e ela tem fim, porque a palavra do Senhor nos diz que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. E eu creio que na sua vida é chegado o tempo do amanhecer, é chegado o tempo da alegria resplandecer na sua história, em nome de Jesus. Por isso é hora de tomarmos decisões inteligentes, e decisões acompanhadas de atitudes. Segunda atitude: clame pelo socorro de Jesus. Não se intimide, não se envergonhe. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Foi a oração de Davi. As angústias vêm, as lutas vêm, clame ao Senhor, busque o seu Pai, independente da situação que você estiver vivendo ou atravessando. Houve um cego em Jericó, que vivendo a tempestade da cegueira, a dificuldade de uma deficiência visual, pessoas disseram para ele: não incomodes o mestre, mas Jesus começou a ouvir a voz daquele cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a voz daquele cego chegou aos ouvidos de Jesus, e Jesus atendeu a petição daquele cego. Por isso, clame pelo socorro de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali naquele barco, e eles tomaram a decisão de acordar Jesus, dizendo: mestre, não te importa que morramos? Queridos, Jesus, ele não tem nenhum tipo de restrição a ser importunado ou incomodado, muito pelo contrário. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus é aquele que alivia, que tira o peso, que tira o fardo, que tira a tribulação dos nossos ombros. E é por isso então que a segunda atitude, a segunda firme proposta de vida, da qual não posso abrir mão em 2021, é clamar a Jesus em meio de qualquer tempestade, porque realmente nós aprendemos com todos os homens de Deus que passaram por situações de dor, de sofrimento, clamaram ao Senhor. Davi, em meio às perseguições, ele escreveu o Salmo 121, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor, Ele é fiel e justo, Ele é aquele que ouve o nosso grito, Ele é aquele que ouve o nosso clamor. Portanto, clame, busque
de fato e de verdade, decida viver no sobrenatural, entendendo que as tempestades existem, mas clamando por socorro, buscando ao Senhor de todo o seu coração, porque a Bíblia nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. São atitudes importantes e que vão nos acompanhar em 2021. Terceira lição e última, já que estamos aqui concluindo, chegando ao final, uma atitude importantíssima para vivermos o sobrenatural. É a atitude de trocar o medo pela fé. Sabe, irmãos, é hora de crescermos em fé. 2021 é um ano de superação. 2021 é um ano que já deixamos para trás 2020, que foi um ano de dificuldades extremas, de superação sem limites. E agora, 2021 vem para quê? Para que nós possamos transpor, ir além, superar em nome de Jesus em todos os aspectos. Por isso, troque o medo pela fé. Jesus disse para os discípulos com a seguinte pergunta. Jesus perguntou a eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos capítulo 4, versículo 40. Por que vocês ainda estão com tanto medo? Não têm ainda fé? Sabe, queridos, será que diante de tantas provas contundentes do cuidado, da provisão, do suprimento do Senhor a seu favor, será que você ainda tem dúvidas das quais você possa temer que o Senhor não cuidará de você? O Senhor nos diz: nunca, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus capítulo 13. O Senhor, Ele é presente nas nossas vidas, e é por isso que nós não podemos deixar de entender, sabe, que muitas vezes o medo está nos paralisando. O medo faz de uma pessoa como que uma estátua inerte, e até mesmo o medo faz com que os problemas pareçam maiores do que eles realmente são. Como você tem se comportado diante das tempestades da vida? Agido em função das opiniões dos noticiários? Agido em função dos vídeos que você recebe no WhatsApp? Agido em função do que a mídia está dizendo? Não podemos agir por isso. Nós precisamos crer que o nosso Redentor vive. Nós precisamos crer e viver pela fé, sem olhar pelas circunstâncias, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que nos dá a segurança e a certeza de que Ele faz com que a tempestade se acalme. Marcos 4,41 diz: eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e na sua vida, Deus é Senhor, Jesus é Senhor. Se Ele é Senhor, clame a Ele, busque a Ele no seu casamento, nas suas emoções, na sua vida financeira, em qualquer área, e Ele ministrará à sua vida aquilo que você necessita. Por quê? Porque Ele é socorro bem presente na sua tribulação. No Salmo 27, Davi escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? Não precisamos temer nada, absolutamente nada, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Ainda no Salmo 23, no versículo 4, Davi disse: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Oh, que palavra maravilhosa! Eu quero chegar à conclusão desta palavra, te relembrando das 3 lições. A primeira foi: tempestades são absolutamente normais. Por isso, com isso, nós entendemos as atitudes que nós devemos ter. A atitude de entender que isso faz parte da vida. A primeira atitude é essa: entender, compreender que as tempestades são totalmente normais. Segunda atitude que nós devemos ter: clamar pelo socorro de Jesus. Não importa a hora, não importa o tamanho da tempestade,
não importa como. Clamar, buscar, de fato, a presença do Senhor e o livramento do Senhor. E a terceira e última, trocar o medo pela fé. Porque o medo é o impedimento. Certa vez eu ouvi do meu pastor, o apóstolo Sinomar, ele dizendo: medo é fé ao contrário. E eu achei aquilo muito forte e verdadeiro. Porque quando nós temos medo, nós estamos dizendo que o contrário do que é bom, o contrário daquilo que nós cremos de bom, pode acontecer. E muitas vezes o medo é maior do que a fé. Mas hoje, decida trocar o medo pela fé. Cresça na fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu quero orar por você, para que você hoje entre em um novo nível, através da decisão de viver no sobrenatural, através da atitude, de fato, sabe, de buscar ao Senhor, de entender sobre as tempestades, de clamar a Jesus. E antes de orar, eu quero mais uma vez te pedir, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal Luz Uberlândia, também nos siga no Instagram, no @LuzUberlândia, no @Adalberto Alves, e vamos juntos crescer em participação, em envolvimento. Baixe o nosso aplicativo Luz Uberlândia no Apple Store, no Google Play, e você também pode contribuir com esta obra, orando por nós, orando pelos pastores deste ministério, vindo se engajar, se envolver, participar e também contribuindo financeiramente. Você pode participar com o seu dízimo, com a sua oferta, enviando diretamente para a conta da igreja. Os dados estão aí na sua tela, o CNPJ da igreja, o Pix da igreja, os dados bancários, enfim, não deixe de participar, edificando esta obra de uma forma também generosa e participativa. E eu quero orar por você, pela sua família, para que você vença todas as tempestades e que em nome de Jesus possa andar e experimentar o sobrenatural do Espírito Santo, guardando e sustentando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar agora cada uma dessas pessoas que nos assistem. E quero pedir, Espírito Santo de Deus, blinda, guarda, protege, livra, fortalece, traz crescimento, a fé, a convicção e a certeza de que o Senhor está presente, que o Senhor é socorro bem presente na tribulação, que o Senhor é o Deus que nos dá vitória. E é por isso que eu oro, Senhor, que cada um receba o poder do Espírito Santo para se tornar alguém que supera toda e qualquer dificuldade e que se torna um vencedor em todas as áreas. E creio que muitos terão testemunhos de superação, Senhor, sobre todas as dificuldades que enfrentarem. Eu declaro um ano de vitória na sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. A voz começou a falhar pela intensidade, sabe, pelo desejo de ver você abençoado e sendo edificado através dessa palavra. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique em paz, em nome de Jesus.